Pois bem, vamos descrever então o nosso estado em termos da função de onda de posição, já que posições são possíveis de serem medidas. Lembrando, nosso estado harmônico a gente pode fazer medições de energia, momento e posição, certo? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui na aula de hoje é a respeito de qual é o nosso psi-x. Não vou calcular o psi-p, porque o psi-p basta a gente fazer uma transformada de Fourier. Então, basta a gente determinar um desses caras que o outro é a menos de uma transformada de Fourier. E para determinações de energia, a linguagem de notação de Dirac é extremamente útil e melhor do que em termos de função de onda. Certo? Então, descrições de energia foi com tudo que a gente falou até agora, notação de Dirac. Então, pois bem, para a gente poder falar a respeito da nossa aqui, função de onda psi, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uso daquela expressãozinha de que o ket n, um ket n qualquer, ele é 1 sobre n fatorial, a Dagger aplicado n vezes ao nosso estado zero. Porém, como foi dito, e também como é evidente por essa expressão, é que para que a gente determine todos os estados, a gente precisa determinar o estado fundamental. Eu fiz rapidamente o procedimento pelo qual a gente determina o estado fundamental em termos de função de onda, e até a definição dele formal, que a gente sabe que o nosso estado zero ele é definido como A aplicado em zero é igual a zero, certo? Por quê? Porque se vocês forem voltar lá nas propriedades quando a gente foi citar, o que eu comentei com vocês foi que A aplicado a zero realmente dá zero, e que se o A aplica em um estado qualquer e isso dá zero, ele necessariamente é uma superposição dos autoestados do hamiltoniano com n igual a zero. Como a gente viu que os estados são não degenerados, o único estado que o A aplicado a ele dá zero é esse estado. Então, essa expressão define totalmente o estado fundamental. Certo? Então, eu já calculei a função de onda com vocês aqui para poder mostrar que os estados são não degenerados, mas foi basicamente assim, não adentrei em tantas coisas, então eu vou calcular com vocês aqui primeiramente, novamente também, como é que é o nosso estado fundamental em termos de função de onda, para que aí sim a gente possa construir o resto, ok? A noção é sempre a mesma, certo? Mas aqui, enfim, eu vou inclusive normalizar para a gente poder ver os estados de forma completa, ok? Então vamos lá, para que a gente faça isso, se eu quero saber qual que é a nossa função de onda, a gente sabe que o procedimento que a gente obtém as nossas funções de onda são pegando a nossa expressão e colocando uma versão em Bra do nosso autoestado de posição. Então o que a gente tem que fazer é colocar um x aqui de ambos os lados, o lado direito é igual a zero, então vai continuar igual a zero, e esse cara daqui vai estar relacionado à nossa função de onda. Esse cara daqui é, por definição, a atuação, dado que nós definimos x e o estado zero como sendo φ0. Eu vou até colocar aqui, eu vou até tirar esse zero e vou colocar especificamente n para que isso aqui seja mais geral e que a gente possa inclusive usar para os próximos, quando a gente for pegar nossas funções de onda que não seja estado fundamental. Então, φn vai dar o nosso psi, vai dar o nosso, no caso, φn de x, certo? Eu estou usando φ como função de onda ao invés de psi, certo? Por opção. Enfim, a gente sabe que esse cara daqui como é a atuação do A na nossa função de onda. Como é que é esse cara em termos da função de onda, certo? Eu já comentei isso com vocês na nossa segunda aula, nos resultados físicos. Pois bem, para poder fazer todo o desenrolar, a gente precisa escrever as nossas definições dos operadores A e a Dagger. Então, primeiro vamos começar do A, depois escrevo do A Dagger. A gente definiu o A como sendo 1 sobre raiz de 2, aquele x, mais ip. Lembrando que esse x e esse p são os carinhas com o pezinho. Se vocês se lembrarem das definições desses caras, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2. O nosso x era definido como m ômega sobre h barra dentro da raiz, vezes o nosso operador de posição de fato, mais i, deixa eu colocar, mais i, m ômega h barra dentro da raiz, nosso operador realmente, aqui é nosso operador de momento de fato. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um fator e dividir, a gente pode colocar todo esse fator daqui em evidência. É mais estratégico colocar em evidência. Dado que ele fica em evidência, isso daqui vai ser 1 sobre raiz de 2m ômega h barra. E claro, o i aqui em cima também, porque a gente colocou o i em evidência. Então, aqui colocou em evidência. Que multiplica esse cara daqui, quando a gente for colocar em evidência, olha só, o h barra está aqui, o h barra vai sumir, certo? O m ômega no denominador, em evidência, vai fazer com que esse cara aqui em cima fique somente m ômega. E como eu coloquei em evidência, aqui apareceu 1 sobre i. Mas 1 sobre i é menos i. Então aqui aparece menos i. E aqui nosso operador x. E aqui é claro, mais o nosso operador p. Então temos essa expressão daqui, que é a nossa definição do operador A. Vamos lá. Então, quando a gente chega e coloca
quando a gente escreve XA 0, isso aqui é o quê? É a gente pegar esses caras, basta a gente pegar o A trocando X chapéu por X, porque é a forma dele no espaço de posição, e trocando o P chapéu por menos I H barra derivada no tempo, perdão, derivada na posição. Aqui a derivada é total e não parcial, porque essa nossa função, aqui a gente está pegando uma autofunção, a gente está pegando os autoestados hamiltonianos. Esse cara daqui não está sendo evoluído no tempo, ok? O nosso n é definido em termos da equação independente do tempo. Se a gente estivesse pegando a função de onda completa, né, que seria basicamente esse cara, vezes aquelas fases de evolução temporal das exponenciais, aí sim é que seria uma derivada parcial, porque a nossa função de onda também teria dependência no tempo. Como tem só dependência no x, esses caras aqui são as funções independentes do tempo, que ainda não foram evoluídas no tempo. Aqui é a derivada total. Ou seja, aqui vai aparecer um i que divide 2m ômega h barra, tudo isso aqui dentro da raiz. Aí agora vamos lá, aqui vai aparecer menos i m ômega x mesmo, menos i h barra derivada com relação a x do nosso φ0. Isso aqui é igual a zero. Claro, como aqui está igual a zero, a gente pode tirar essa constante, que não vai fazer nenhuma diferença para a gente. Certo? A gente pode aqui trocar os sinais, né, multiplicar todo mundo por menos 1 para poder ficar positivo. A gente pode também cortar esses i's daqui, e a gente pode, né, colocar o h barra, dividir ambos os lados, de forma que só vai ficar um h barra. Então, a gente pegou, né, por conta disso, eu já fiz isso anteriormente com vocês, a gente pega então aqui a nossa expressão, que vai ser derivada do nosso φ0 com relação ao x, mais m ômega x vezes o φ0. Isso daqui é igual a zero. Claro, né, faltou aqui o nosso dividido por h barra. Então essa equação daqui, né, como a gente também já chegou antes, é a equação que vai descrever, né, que vai caracterizar para a gente qual que é o nosso estado fundamental. Então, vamos resolver essa equação. Como é evidente aqui, e também como eu já tinha mostrado antes, essa equação é separável. Então a gente consegue botar tudo que tem φ para um lado, tudo que tem x para o outro, para resolver a equação de uma forma mais adequada. Então, né, colocando tudo que tem φ para a esquerda e tudo que tem x para a direita, a gente obtém aqui que dφ0 sobre φ0 vai ser igual a menos m ômega sobre h barra vezes x dx. O que a gente faz agora? Para a gente obter nossa solução, nós integramos ambos os lados, certo? Aí aqui, né, só para poder ficar mais correto, né, matematicamente falando, isso aqui é uma variável de integração, então eu vou chamar ela de x', certo? Tanto faz, a variável de integração, o nome que a gente dá para ela não altera em nada o nosso problema. E a gente vai fazer essa integração aqui de x' igual a zero até um x' igual a x arbitrário, até um x qualquer, certo? Então, assim, isso aqui a gente está fazendo a integração dessa forma para que a gente obtenha não um número, porque se a gente define os dois limites de integração fixos, a gente tem um número. Então, a gente colocando aqui até um x qualquer, a gente vai ter a função, né, correspondente à solução dessa equação diferencial. Aqui, mesma coisa, integramos de x' igual a zero até x' igual a x, levando em conta que esse cara daqui é uma função nessa integração de x', ok? Né, que não faz diferença, né, ser uma função de x ou x', é só o nome que a gente dá para a variável. Pois bem, integral de dφ sobre φ é exatamente logaritmo. Então vai ser logaritmo de φ avaliado em x menos logaritmo de φ avaliado em zero. Como nós sabemos, um log de uma subtração de logaritmos é o logaritmo da razão, certo? Então aqui nós vamos ter, pelo lado esquerdo aqui da igualdade, vamos ter aqui ln de φ0 de x dividido por φ0 de zero, ok? Que são exatamente aqui os limites de integração, x e zero. Pois bem, isso aqui vai ser igual a menos m ômega sobre h barra, integral de x em relação integral de x vai dar x2 sobre 2, avaliado em x, menos avaliado em zero. Por consequência, aqui só vai aparecer o nosso x2 sobre 2, certo? Exponenciando os dois lados, para ver que a gente obtenha realmente o φ de x. E passando e deixando tudo que não é φ de x para o lado direito da igualdade, a gente obtém aqui a nossa solução para o nosso estado fundamental, que é φ0 de x vai ser igual a φ0 no ponto x igual a zero, vezes exponencial de menos m ômega x² sobre 2 h barra, ok? Então essa daqui é a nossa solução do estado fundamental. Obviamente, né, se a gente quer que ela seja uma solução física, ela tem que ser normalizada. Nós sabemos que a probabilidade de se encontrar, né, o nosso sistema quântico em qualquer lugar do espaço é sempre 100%,
certo? As nossas probabilidades têm que ser normalizadas, e a gente sabe que no contexto de função de onda, né, a normalização da função de onda é exatamente a gente exigir que integral de φ0 estrela, φ0, essa integral em dx, de menos infinito até mais infinito, isso aqui seja igual a 1, certo? Esse aqui é o nosso fator de normalização que faz com que a gente possa ter interpretações de probabilidade de fato. Né? Caso você não se recorde disso daqui, é provável, inclusive, que você já tenha visto isso em cursos introdutórios de mecânica quântica, mas caso você não esteja se recordando desse requerimento, é só você lembrar, né, usando o nosso formalismo com notação de Dirac, nós temos aqui que 0, 0 tem que ser igual a 1, certo? Porque os nossos estados são normalizados. E o que a gente pode fazer, né, se a gente quiser, dado que esses caras aqui são funções de onda do nosso estado fundamental, uma maneira da gente obter isso é a gente fazer o quê? Vamos escrever a identidade no espaço de posição. A gente sabe que a identidade pode ter a forma dx, x, x. Certo? É uma maneira da gente escrever a nossa identidade. Como nós sabemos, a gente pode escrever esse produto escalar como sendo 0, identidade 0, porque a identidade não muda em nada, certo? E isso daqui, escrito em termos da base de posição, nos retorna a integral em dx de 0, x, x, 0. Esse cara daqui é a nossa definição do φ0 de x. E esse cara daqui é o seu complexo conjugado, porque é exatamente o mesmo produto escalar, só que com a ordem invertida. E a gente sabe que quando a gente inverte a ordem do produto escalar, a gente está pegando o mesmo resultado, só que com o complexo conjugado. Então esse cara daqui é o nosso φ0 estrela de x, né? E a gente sabe que esse cara daqui tem que ser igual a 1. Daí a nossa condição de normalização aqui, certo? Obviamente, né, o elétron pode ser encontrado em todas as posições possíveis, daí que vem a integração, né, e a definição da identidade, né, de que a integração tem que ser feita de menos infinito até mais infinito. Tem que ser em todas as regiões possíveis de você encontrar. Então a gente leva em conta o espaço inteiro, ok? Então a gente precisa normalizar a nossa função de onda para que ela seja fisicamente interpretável, né, para que tenha a interpretação de densidade de probabilidade. Para isso, o que eu vou fazer é o seguinte. φ0 de 0 é o valor da função de onda no ponto zero. Isso é uma constante. Só para poder ficar mais agradável, né, eu vou escrever, em vez de escrever φ0 de 0, eu vou escrever simplesmente c, de constante, para a gente determinar quem vai ser esse cara. Percebe que não vai fazer diferença nenhuma, porque se você escolhe x igual a 0, o que vai acontecer com essa exponencial é que ela vai dar a exponencial de 0, que é 1, e vai estar falando que φ de 0 no ponto x igual a 0 vai ser c. Ou seja, eu estou só trocando aqui o nome da constante para ficar mais, enfim, né, para que fique menos feio na hora da gente escrever, menos carregado. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora é normalizar essa função, ok? Então vamos normalizá-la. Como já discuti em momentos anteriores com vocês, todo estado físico, todo o sistema quântico, né, que é descrito por um estado físico, seja função de onda, seja um vetor de estado, em termos de notação de Dirac, todos os estados quânticos são os mesmos a menos de fases globais. Fases globais não modificam o nosso estado. Por conta disso, né, nada impede que eu chegue e fale o seguinte, olha, eu vou exigir que C seja uma constante real. Não tem problema fazer isso. Por quê? Porque a gente vai ter que escolher, quando a gente fala aqui φ estrela, φ é a integral disso em dx, de menos infinito até mais infinito. Isso aqui vai ter que ser igual a 0. Isso aqui vai ter que ser igual a 1, a gente vai chegar em uma condição que o C tem que respeitar. Na prática, né, o que vai fazer essa função de onda ser normalizada é o módulo do C. A princípio não interessa se ele for imaginário, se ele for complexo, o que vai diferir é simplesmente uma fase com relação a essa função de onda. E a gente sabe que fases globais não modificam o resultado. Logo, eu vou usar essa invariância do estado físico quanto a fases globais para falar que, olha, a fase que eu vou escolher para o meu estado é tal que o C é real, certo? A gente não perde generalidade ao fazer isso. Portanto, né, quando a gente exige aqui a normalização, a gente tem que colocar aqui que, então, integral de menos infinito até mais infinito de φ estrela φ dx, isso aqui tem que ser igual a 1. Escolhendo o C real, olha só, esse cara daqui também é real. Essa exponencial, se eu escolho o C real, toda a minha função de onda é real. Dado que ela é real, φ estrela é igual a φ. Então eu posso escrever ainda a normalização como sendo φ ao quadrado, né, o φ0 ao quadrado de x, dx, esse cara daqui ser igual a 1. Certo? Então escrevendo esse cara, vamos lá, integral de menos infinito até mais infinito,
C é constante, certo? Vai aparecer um C quadrado, que eu retiro da integral, exatamente por ser constante, certo? E aqui vai aparecer duas vezes essa exponencial. Exponencial vezes exponencial. Como multiplicações de exponenciais. A mesma coisa de você permanecer com a exponencial da soma dos argumentos. Né? E aqui a gente tem um argumento que é m ômega x quadrado sobre 2h barra, ou seja, um fator de meio. Esse fator de 2 aqui vai sumir quando eu fizer a multiplicação aqui dado, né, das duas exponenciais por conta do φ0 ao quadrado. Então aqui vai aparecer uma exponencial de menos m ômega x quadrado sobre h barra, ok? Fazendo já o φ quadrado dx. Essa daqui é a nossa queridíssima integral gaussiana, certo? Essa integral ela não é obtida trivialmente, né? Provavelmente já devem ter visto deduções dela com base em coordenada polar. Meu objetivo aqui não é ficar resolvendo essas continhas, certo? Meu objetivo aqui é mostrar a física do problema, né? Para a gente não interessa muito como se calcula isso, matematicamente falando. Então eu vou usar o valor tabelado, que é um dos valores tabelados que sempre são úteis, né? Da gente saber de antemão. A gente não fica demonstrando a integral gaussiana toda vez que a gente for fazer uma integral gaussiana. Basta a gente fazer uma vez, guardar exatamente o resultado e depois a gente usa, certo? A gente não precisa ficar mostrando isso todas as vezes. Porém, então, o que eu vou usar aqui é o nosso valorzinho tabelado, né? Uma exponencial do tipo, uma gaussiana do tipo exponencial de menos ax quadrado dx, de menos infinito até mais infinito. Isso aqui vai dar raiz de π sobre a. Quem é o nosso a aqui? Nosso a aqui é m ômega sobre h barra. Por conta, isso aqui vai dar c ao quadrado, naturalmente, certo? Agora, raiz de π sobre a, que é o inverso desse cara. Então, aqui vai aparecer um h barra m ômega. Isso tudo igual a 1. Ou seja, o nosso fator de normalização ele vai ser m ômega π h barra elevado a 1/4, certo? Tirando a raiz já da raiz. O que nos leva, então, à nossa solução final do nosso estado fundamental do oscilador harmônico quântico, que é m ômega sobre π h barra elevado a 1/4 exponencial de menos m ômega x quadrado sobre 2h barra. Então, essa daqui é a nossa solução do nosso oscilador harmônico quântico no estado fundamental, ok? Temos aqui o nosso estado. Se vocês quiserem, né, se por algum acaso, para determinar, por exemplo, o estado fundamental em termos do espaço de posição, basta, né, tirar uma transformada de Fourier desse cara. É até interessante, porque não sei se vocês se recordam de transformada de Fourier. A transformada de Fourier da gaussiana também é uma gaussiana. Então, ou seja, o φ de x é uma gaussiana e o φ de p também vai ser. Isso é um fator interessante. Bom, dado que nós temos então a nossa função de onda do estado fundamental, isso nos permite, né, faz com que a gente consiga, com total precisão, calcular qual que vai ser a probabilidade de se encontrar o nosso sistema quântico, né, que descreve uma oscilação harmônica em qualquer posição do espaço, ok? Então, com esse cara daqui, a gente tem toda a nossa interpretação probabilística, densidade de probabilidade, qual que é a probabilidade de se encontrar em determinadas posições, tudo fica determinado, ok? Antes da gente interpretar esse estado fundamental, né, o fato da solução do estado fundamental ser uma gaussiana e tudo, né, para falar também ali um pouquinho a respeito do limite clássico e tal, eu pretendo, né, antes, calcular aqui com vocês como é que faz para a gente obter os outros estados. Ou seja, já que nós temos o estado fundamental, né, e nós sabemos que a gente consegue construir qualquer estado do oscilador harmônico quântico, qualquer estado excitado a partir do fundamental, quais são as outras funções de onda? Como nós obtemos essas outras funções de onda, certo? Para aí sim a gente poder analisar todas elas e ver inclusive ali uma questão relacionada ao limite clássico. Pois bem, se a gente quer determinar as próximas funções de onda, né, dos estados excitados, sem ser do estado fundamental do oscilador harmônico quântico, nós vamos usar então, né, aquela nossa relação de que o nosso estado n ele é 1 sobre raiz de n fatorial, a Dagger aplicado n vezes ao nosso estado fundamental. De forma que, para obtermos a nossa função de onda de um estado excitado qualquer, o que a gente faz? A gente faz um sanduíche aqui, né? A gente coloca o Bra do espaço de posição, porque esse cara daqui vai ser, por definição, o nosso φn de x, ok? Então, para a gente descobrir o nosso φn, a gente tem que saber como é que é esse cara daqui. Como é a forma, né? Como é que o nosso operador, a Dagger n, atua no estado fundamental, n vezes, certo? Em termos de espaço de posição. Ou seja, como é que é a atuação dele na função de onda do estado fundamental. Para poder descrever isso,
Inicialmente, a gente tem que descrever como é que é a atuação do operador ADAGR, um único operador ADAGR no estado fundamental. Porque o ADAGR aplicado N vezes vai ser simplesmente pegar essa atuação da função de onda no estado fundamental e aplicar N vezes. Então, o que a gente vai ter que determinar, né, nesse primeiro momento, então, o que a gente vai ter que determinar antes, né, dessa expressão toda é quanto é que vale x ADAGR 0. Então, é isso que a gente vai ter que determinar. Claro, para que a gente determine isso, nós vamos ter que escrever anteriormente como é o nosso, né, enfim, deixar esse cara daqui, o ADAGR, escrito em termos dos operadores de posição e momento, para que aí sim a gente possa escrever a atuação, né, desses caras no estado fundamental, já que a gente sabe que o operador de momento vai tomar a forma -IH barra, derivada com relação à posição, e que o operador x vai tomar simplesmente a forma variável x, quando a gente está escrevendo, né, em termos da atuação no espaço de posição. Então vamos lá, se a gente voltar às nossas definições do ADAGR, nosso ADAGR foi definido como? Foi definido como 1 sobre raiz de 2, x, o operador x com pé, menos i, aí agora o operador p com pé. Se a gente for usar as nossas definições desses operadores, né, vamos ter aqui o nosso 1 sobre raiz de 2, o resultado é muito próximo ao do A, com a exceção, né, desse cara daqui que em vez de ser mais é menos e vai ter só uma mudancinha de sinal. Pois bem, né, o x ele é definido como m ômega sobre h barra dentro da raiz, operador x, menos i sobre m ômega h barra, tudo dentro da raiz, operador, aqui sem o pé, operador p. O que a gente vai fazer? Mesma coisa que fizemos no caso, né, para determinar o estado fundamental, quando a gente estava determinando a atuação do A. A gente vai colocar esse cara daqui em evidência. I sobre raiz de m ômega h barra. Então, ou seja, aqui nós vamos ter I sobre 2m ômega h barra colocado em evidência. E agora o que a gente vai ter? Mesma coisa, o h barra em evidência, tira o h barra desse fator. E aqui, como tem um raiz de m ômega no numerador, a gente colocou no denominador em evidência, aqui vai aparecer um m ômega. Como a gente colocou um fator i em evidência, aqui apareceria um 1 sobre i, que é igual a menos i. Então, menos i, m ômega, operador x. Menos, porque a gente não colocou o menos em evidência, o operador p. Dado que aqui a gente já tem o operador de uma forma estratégica, né, já em termos de x e p, o que a gente faz? Vamos calcular então o nosso x ADAGR 0, para que depois a gente faça ele aplicado n vezes, né, basicamente fazer esse procedimento n vezes. Esse cara daqui vai ser igual a quanto então? Esse aqui vai ser igual a i sobre 2m ômega h barra, tudo isso dentro da raiz. E vamos lá, que vai ficar menos i m ômega. O operador x toma a forma da variável x, né, quando escrito em termos do espaço de posição. E agora, esse p daqui vai tomar a forma menos i h barra derivada, certo? Como existe um menos aqui, vai ficar mais i h barra derivada com relação à posição do nosso φ0 de x. O que a gente vai fazer aqui agora, então? Primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos colocar o i h barra em evidência, porque é sempre mais agradável, visualmente falando, deixar o termo de derivada mais alto, sempre com o fator multiplicativo igual. Colocando o i h barra em evidência, primeiro, i com i vai dar menos 1. Então, o sinal daqui vai começar sendo negativo. H barra em evidência, tem um h barra no denominador dentro da raiz. Então, o que a gente vai obter aqui vai ser h barra 2m ômega, tudo isso dentro da raiz, ok? Isso aqui que multiplica. Então, a gente colocou um fator i em evidência, então aqui vai ficar menos, né, primeiro vamos colocar com a derivada, então aqui vai ficar a derivada com relação a x, né, agora não tem mais esse h barra, foi colocado em evidência. Agora, como colocamos o i em evidência, aqui vai ficar só menos m ômega x, mas também colocamos o h barra e esse cara não tem h barra, logo dividido por h barra. E esse cara daqui atuando no nosso estado fundamental aqui. Portanto, né, a gente já tem aqui, já conseguimos determinar qual que vai ser, como é que é no espaço de posição, em termos das funções de onda, a atuação do nosso operador ADAGR no estado zero, né, no estado fundamental, que vai ser importante, né, vai ser necessário para que a gente possa escrever qual que vai ser então a nossa função de onda n qualquer, para qualquer estado excitado do oscilador harmônico quântico. De forma que o nosso x ADAGR aplicado n vezes no nosso estado fundamental vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 1 elevado a n, certo? Porque cada vez que a gente aplica o a, vai aparecer esse sinal de menos. Então vai aparecer aqui um menos 1, que vai ficar alternando aqui. Além disso, esse cara daqui, esse h barra 2 dividido por 2m ômega dentro da raiz, é tudo isso elevado a meio. Se eu estou elevando a n, aqui vai aparecer h barra 2m ômega elevado a meio que já tinha, só que n vezes. Então, n sobre 2.
E aqui vai ficar derivada com relação a x menos m ômega sobre h barra vezes x, n vezes, aplicado ao nosso φ0. Ou seja, aqui também então a gente obtém que o nosso xn, que é a nossa definição do nosso φn de x, a nossa função de onda correspondente ao enésimo estado excitado do oscilador harmônico quântico, isso aqui vai ser 1 dividido, vamos lá, se a gente pega a expressão, ela tem 1 dividido por raiz de n fatorial, certo? Então aqui vai aparecer um menos 1 elevado a n, dividido por n fatorial, e agora vai aparecer esse cara todo, h barra sobre 2m ômega, que multiplica n sobre 2. Aí olha só, o nosso φ0, pela nossa solução anterior, ele é uma constante vezes a gaussiana. Constante eu posso colocar onde eu quiser na expressão. Então vou colocar ela aqui na frente. Então m ômega sobre π h barra elevado a 1/4, é a constante que aparece no φ0. Aí aqui vai aparecer derivada com relação a x menos m ômega. Opa, o meu m aqui saiu meio esquisito. M ômega sobre h barra x exponencial de menos m ômega x quadrado sobre 2h barra. E claro, aqui tem um n. Então essa daqui é a expressão, né, que faz com que a gente possa obter qualquer solução em termos de função de onda do nosso oscilador harmônico quântico. É óbvio, né, que se você quiser a solução, por exemplo, do 37º estado excitado do N37, é óbvio que essa expressão não vai ser agradável de se você ficar fazendo. Você vai ter que derivar 37 vezes. Cada vez que a gente deriva exponencial, vai cair um polinômio, ou seja, a coisa vai ficando feia. Mas o que é importante é que essa expressão me dá todas as funções de onda. Se você coloca isso num programa de computador, ele calcula para você. Aqui não tem mais nenhum problema físico. Aqui não tem mais um problema de equação diferencial que você tem que obter a solução. Não, aqui é simplesmente você derivar. E derivar é muito simples. Pode ser chato, pode ser longo, demorado, mas é simples. Como um exemplozinho simples, né? Vamos pegar o nosso φ1, só para vocês verem a mecânica, certo? Quanto é que vai ser o nosso primeiro estado excitado? Para o nosso primeiro estado excitado, vamos lá. Esse cara daqui vai aparecer menos 1 elevado a 1, vai ser menos 1. Então aqui vai aparecer um fator menos 1, dividido por 1 fatorial, não vai acontecer nada. Né? Vai aparecer aqui o nosso h barra sobre 2m ômega elevado a meio, porque o n é igual a 1. Vai aparecer o nosso m ômega sobre π h barra elevado a 1/4. E agora, olha só, vai aparecer aqui, agora a gente tem que aplicar esse operador uma vez na nossa gaussiana. Derivada com relação a x da gaussiana. Primeiro de tudo, a gente sabe que derivada com relação a x da gaussiana, e aqui tem alguma coisa vezes a gaussiana a gente pode continuar deixando ela em evidência, certo? Então, ou seja, quando a gente deriva a gaussiana, vai dar a própria gaussiana vezes a derivada do que está lá dentro. A derivada do que está lá dentro vai ser o quê? Vai ser constante, m ômega sobre 2h barra, negativo, vezes 2 vezes x. O 2 vai cortar com 2 no denominador, então aqui vai ficar menos m ômega sobre h barra vezes x. Certo? Esse aqui vai ser a derivada do que está dentro aqui com relação a x, vezes a gaussiana, que eu vou deixar em evidência. Menos m ômega h barra x exponencial de menos m ômega x quadrado sobre 2h barra. Esses caras aqui, né, a gente pode, né, esse cara daqui vai dar menos 2 vezes esse cara, certo? A gente pode trocar, a gente pode pegar esse menos 1 e multiplicar aqui para poder ficar com o sinal positivo, né, de forma que a gente vai ter o nosso φ1 de x, que vai ser igual a um monte de constante aqui, na princípio não vai interessar para a gente qual que vai ser a constante, certo? Pega todas essas constantes junto que vão aparecer, x exponencial de menos m ômega x2 sobre 2h barra. Então, vou até colocar selinha para não confundir com aquela nossa primeira constante. Ou seja, o nosso φ1 vai ser um polinômio de primeiro grau com a nossa gaussiana. Se vocês pegarem o φ2, vai aparecer um polinômio de segundo grau com a gaussiana. O nosso φ37 vai ser um polinômio de 37º grau multiplicado com esse cara. E o polinômio que vai aparecer, ele é sempre são sempre os polinômios de Hermite. Então, se você tiver uma tabelinha, né, as equações que definem o polinômio de Hermite, se vocês jogarem, inclusive, polinômio de Hermite, vocês vão ver que vai ter uma expressão em termos de gaussiana. É uma das formas que a gente tem de definir os polinômios de Hermite. Mas são polinômios tabelados, assim como as equações de Bessel, o polinômio de Legendre. A gente já tem informação completa desses caras. Então não é um desafio matemático para a gente, né, essas soluções. Né, o que interessa é que as soluções vão ser basicamente polinômios
né, de grau equivalente ao estado excitado que você está, vezes gaussianas, certo? Então esses caras aqui correspondem exatamente às funções de onda do nosso oscilador harmônico quântico.